Ela é a terceira mulher eleita deputada estadual em Goiás. E o pioneirismo não se restringe ao Legislativo goiano. Ela também é a primeira vereadora por Goiânia, fundou a Academia Feminina de Letras e Artes do Estado e também teve carreira de destaque no magistério e na magistratura. A mulher no Legislativo desta edição é Ana Braga. Muito obrigada pela presença da senhora, por se dispor a conversar conosco hoje. Eu só tenho a dizer que isso para mim é uma honra, porque eu estou tão velho, 90 e tantos anos, vocês jovens, inteligentes, uma geração que está brilhando por aí. Ela nasceu em 1923 no município de Peixe, que hoje pertence ao estado do Tocantins. Naquela época, era o norte de Goiás. Só havia naquele tempo, no nosso Goiás inteiro, um único médico, Dr. Francisco Aires. Agora você veja a situação nossa, né? Era uma região de sofrimento e as distâncias prolongavam e aumentavam o sofrimento, porque não era fácil a comunicação, não tinha avião, não tinha estrada de rodagem, não tinha nada. Vivia-se naquele ambiente. Nas lembranças da infância, o avô está sempre presente, desde as viagens que fez ao lado dele, aos presentes que ganhou. Eu fui uma menina que a doença popou. Eu não houve febre que vou Deus comigo, eu nunca tive maleta, nunca tive febre nenhuma. E viajava muito com meu avô para a fazenda dele, né? Era afoita. E foi isso que me valeu, porque eu cresci sendo uma menina corajosa, destemida, gostava de conhecer as coisas que eu não conhecia. Eu viajava, conhecia a aldeia de índio com meu avô, eu era destemida. E ele me instigava, vamos ser assim, a gente tem que ser assim. E me amava, porque eu era a única neta, né? E como eu não era um dos homens, não se pode dizer ilustre que eu não tinha diploma nenhum, mas era um homem que naquele tempo ele comprava o dicionário Jaime Seguier para dar para os netos e os parentes. E nos fazia ler, estudar. Eu então devo muito a meu avô. Quando eu vim estudar, em 1935, ele nos acompanhou, coitadinho já velho, a cavalo, de lá da cidade de Peixe, onde nós nascemos, até Trindade. Então a senhora sai de Peixe? Tinha que sair, porque lá naquela época, minha filha, só tinha uma escola normal e era a única escola de segundo grau que passava do ginásio, era em Porto Nacional. A senhora se considera goiana ou tocantinense? Eu sou agora tocantinense, mas tem os dois estados, né? Porque a lei nos abrangeu, então eu me honro de ser Goiás, porque eu nasci com goiano. E sou tocantinense por obra da lei que também me favoreceu. Realmente, eu sou tocantinense. O Tocantins passa na beira da minha cidade. Em 1932, as mulheres celebraram a primeira conquista na luta pelo direito de votar. Ana Braga tinha então 8 anos. Com um alvoroço, né? Todas as mulheres não podiam, porque muitos maridos não queriam que elas fossem eleitores, aí que era um negócio, né? Então, muitas, como a minha mãe, que não tinha curso nenhum, mas minha mãe é uma mulher evoluída porque Deus deu para ela esse filho. Meu pai é muito amigo dela, ela tinha disposição para fazer o que quiser. Foi eleitora. Lá em Trindade muitas mulheres votaram, mas nem todas. A coisa não era fácil, não. Porque o homem era muito mais machista do que ele é hoje, né, digamos assim. E ele queria que a mulher fosse, é o pensamento nosso, fosse subjugada a ele. Porque até hoje ainda há homens que pensam assim, que a mulher tem que ser subjugada. Por isso que há muito femicídio, né? Sim. Muita coisa assim, que a mulher ainda não se libertou como precisava. Porque não precisava de brigar, nem de largar, nem nada. Bastava ter educação familiar, bastante pedagogia, bastante sociologia, um estudo mais evoluído. Eu acredito que as famílias seriam mais tranquilas. Das aulas de califasia na escola, ela se lembra saudosa. Do grego, califasia é a arte de falar com boa dicção e elegância. No colégio, naquele meu tempo, havia toda semana uma aula de declamação, tem um nome próprio, né? Mas agora me passa.
coisa que não era comum. E nessa tal aula, que era todo sábado, 1 hora, para saber falar bem, falar de cor, falar de improviso, sem saber se ia falar. O que eu acho que podia até hoje ter isso, porque hoje as autoridades às vezes vão à tribuna e falam tanta besteira que a gente até tem vontade de ouvir. Mas naquele tempo não era assim, pelo menos no meu colégio, que era o Colégio Santa Clara, que também já não é o mesmo, né? Bom, então nós tínhamos essa aula toda semana. E desde que eu lá entrei, ainda com... Eu entrei no Santa Clara, eu tinha 10 anos. Mas não sei por que Deus me ajudou, que logo eu me distingui no colégio. Talvez por ser, talvez a menina mais pobre que entrou lá naquela época. Eram 100 e tantas internas, olha só. E não sei quantas externas. E semi-internas. Passavam o dia e à tarde iam para casa. A senhora era externa? Eu era externa, meu pai era carpinteiro, não podia pagar semi-internato, coisa nenhuma. Bom, mas eu me esforçava tanto que em Goiânia naquele tempo tinha um bairro que eu já pelejei para saber que bairro é esse, hoje não tem jeito, chamado Toquinho. Nunca mais acertei com o nome do Toquinho. Era por essa, eu misturava aqui com Goiânia, você que é muito longe de Santa Clara. Eu tinha que levantar quase madrugada, tomar meu cafezinho só com pão e manteiguinha, pouquinho. E lá ia eu pro colégio, com os livros debaixo do braço, até que meu pai arranjou uma malinha de couro, que mexia e eu levava. Era bem mais de meia légua, eu acho, porque era longe, mas eu ia. Era um colégio rigoroso sobre tudo. E, sobretudo, na conversação. A aula de português tinha todo dia. E nunca vi uma professora de português igual a que eu tive. Irmã Maria da Glória, já morreu. E aí a senhora começou então a se destacar nessas aulas, né, de oratória. E daí como é que foi surgindo o interesse pela política? Califasia era o nome da aula. Hoje tem califasia. Então, califazem, né? Quer dizer, fala bem. Então, a gente tinha essa aula. Ou era de improviso, ou era lendo, ou era apresentando um trabalho que nós tínhamos que entregar todo sábado essa tarde. Era um discurso, uma carta, sei lá o que fosse, para ver se escrevia bem. Não, era um rigor mesmo, viu? E valeu a pena. E eu fui me destacando, porque as outras... que mulher tem que fazer discurso naquele tempo, né? E eu não pensava isso não, mas... E assim foi que... Tinha sido oradora treinada no curso primário, fui oradora aí quando normalista, esse discurso até hoje. Até bem pouco tempo então se referiam a ele. E depois, muitas vezes, na Academia Feminina, que eu fundei, teve o discurso inaugural e assim por diante. Então, daí cresceu o meu pobre nome no meio de alguns nomes muitíssimo ilustres, né? E adquiri fama política porque, quando veio a Revolução de 1945, que o Brasil se redemocratizou, não havia mulheres que queriam ir para a tribuna, não. Quem é que ia ir, né? Então, Alfredo Nasser era muito meu amigo, aquele foi senador, um homem delicadíssimo. E a dona Flora Ciai, que era filha do João Santiago, que tinha me descoberto numa festa de colégio, que eu fiz um discurso, não sei, e fez questão de eu ir à casa dela todo dia, eu tinha que ir, que eu não ia, ela sabia por que eu não ia. Ela me dava muitas aulas, me dava trabalho, como que me adotou intelectualmente, velho doutor Zoroastro. A senhora é uma mulher que tem várias formações. A senhora é bacharel em Geografia e História, também cursou Ciências Jurídicas e Sociais e depois fez enfermagem. Curso de enfermeira de guerra. De guerra. Porque naquele tempo a Legião Brasileira de Resistência exigiu que nos estados, a primeira dama do estado organizasse um grupo. Porque se precisasse, o Brasil estaria, quando entrou na guerra, apto a atender. E aí a senhora fez essas faculdades e depois exerceu, por exemplo, a carreira do magistério, também foi... Promotoria por enquanto, por tempo, né? E fiz concurso a juiz e passei. Mas
a falta de juiz é muito, eu falei, eu vou advogar, quero saber de ser juiz, nada não. A UDN, União Democrática Nacional, marcou o início da trajetória política de Ana Braga nos anos de 1940. Quando veio a ditadura, olha a democracia gritando, né, Pejano? Mas quem é que queria mulher subir no palanque naquele tempo, me diz? Ninguém queria, não. Aí sobrou para mim uma comissão de mulheres, foi lá me convidar para ajudar a fundar o Comitê Feminino da UDN. Aí eu fui e fundei o Comitê da UDN, junto com elas. Tinha muita gente magoada com a ditadura, né? Quem quis ser oradora não sabe. Porque naquele tempo, ser orador de um partido político não era coisa muito fácil, não. Porque era um giratório vivo. Misturavam, qualquer um subia na tribuna, um tinha educação, não tinha, xingava, era uma coisa, era um rio. Tanto que morreu muita gente, né? Muita, não foi pouca gente, não. Getúlio Inácio foi vítima, muitos outros. Eu tinha medo, meu pai também, né, minha mãe. Quando foi um dia, minha mãe falou, ó, você não vai mais mexer não, porque se você morrer, minha filha, pobre não tem amigo, não. Eu fico sem você. Aí eu só falei pro diretório que eu não via. Aí eles foram lá em casa, conversaram com meu pai, deram garantia que comigo não aconteceria. Então eu era cercada de gente que me protegia. Mas foi importante a mulher goiana, porque não ficou uma cidade do estado de Goiás onde avião descesse, e outras que até nem tinha avião de carro, que eu não fosse lutar pela democracia. E em nome da mulher, não havia outra. Então eu fui a primeira mulher que politicamente foi a todas as cidades de Goiás, e Arraial, e Fazenda, e onde fui ali, e fiquei então conhecida por essa razão. Mas muita gente achava que eu já devia ser candidata a deputada federal, porque eu ia mesmo. Mas onde está a ingratidão humana? A ingratidão humana é a coisa mais dolorosa que tem no mundo. Ninguém nem lembrou de mim para isso, não. Ninguém lembrou do cargo, nem nada. E acabou a política, todo mundo foi eleito. Eu fui ser professora no Colégio Santa Clara. Fiquei lá 4 anos. No fim dos 4 anos, eu que não queria sair, gostava de ser professora, ficar por lá, sabe? Mas aí fiz concurso pro Liceu. Aí fui pro Liceu. Fiquei lá no Liceu 25 anos. E aí, quando vem o mandato de vereadora? Porque quando eu era professor do Liceu, o presidente da UDN, foi lá em casa com a turma todinha, o Alfredo Nasser, Raimundo, todo mundo, convidar para ser da UDN. Mas é porque eu era oradora, né, Santana? Aí eu deixo minha mãe não gostava muito desse negócio, não. Mas meu pai era um santo pai, que tudo que eu queria, ele queria que eu me atender. E eu não deixo ela ir. Nossa, deixa ela ir. Ela gosta de negócio de falar, deixa ela. Aí eu acompanhei as 4 campanhas bravas. A primeira, a segunda, a terceira e a 4ª campanha. Fiquei como oradora. Aí, um dia eu larguei de mão, fui por nós, casei-me lá com um primo meu, e foi essa ideia de política. Quando podia ter feito alguma coisa, mas lá um belo dia eu falei, não, vou ser candidata a deputado. Candidatei, não gastei um tostão em me eleger. Nunca gastei com política um tostão. Dona Ana Braga, eu vou pedir um minutinho para a senhora que a gente vai para o intervalo e é exatamente sobre o mandato de deputada que a gente vai conversar no segundo bloco. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores.
Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Terceira mulher eleita para o Legislativo goiano, Ana Braga chegou à Assembleia em 1959, 7 anos depois de encerrado seu mandato como vereadora por Goiânia. A senhora começa na sede da Assembleia, que ficava na Avenida Goiás, quase em frente ao Grande Hotel, e depois se muda para onde ela está hoje, ali no setor oeste. Nós ficamos no terceiro andar do Popular. Aí eu comecei como vereadora e eu fiquei como deputada muito tempo. Lá que iam me matar. Até uma vez a gente estava tendo, porque aí juntou gente que eu não sei nem da onde, inclusive eu via de lá da tribuna cabo de revólver na cintura, tudo quanto era homem. Mata a Ana Braga aí que vai virar. E eu fui à tribuna assim mesmo. Eu me lembro como houve. Eu fui e comecei. Se eu conseguir chegar ao fim desse discurso, parabéns a Goiás e ao Brasil. Se eu não conseguir, que alguém me substitua. Foi. Mas nada, ninguém pôs comigo não. No meio da rua, queriam me matar. Era por onde andava. Isso por quê? Qual que era a questão que estava em jogo naquele momento? É porque queriam ganhar do PSD, que ia ganhar da UDN, não conseguia entrar na briga dos outros. Nos arquivos microfilmados da Assembleia, um discurso que revela Ana Braga recém-eleita deputada, aos 35 anos de idade, que afirma que como mulher, como mãe, como viúva, jornalista e advogada, acredita que de fato representa a mulher goiana. E que, em seguida, conclama os colegas representantes do norte goiano a não se esquecerem daquela gente humilde e simples que vive às margens do Tocantins e do Araguaia. Em 1960, durante o mandato de deputada, Ana Braga se muda para a cidade de Tocantinópolis, onde o marido se elegera prefeito. Eu vinha constantemente. Então a senhora conciliou essa mudança com o trabalho parlamentar? Só que lá nunca mais houve uma mulher para ser deputada no Goiás inteiro que representasse o nosso Goiás. E eu tenho tristeza por isso, porque tem muitas mulheres inteligentes e grandes oradores no nosso Goiás. E aí, no mandato da senhora, a senhora esteve ao lado de Almerinda. Quero saber como é que ela que esteve no meu, porque ela já era deputada, ela já era deputada. Porque isso, a senhora era Almerinda, quer ver? Era a Berenice, depois a Berenice casou-se, não sei o que foi, eu sei que não continuou, e a Almerinda se elegeu, segunda deputada, terceira deputada. Foi a senhora. Eu, junto com a Almerinda. Como é que era essa convivência lá no parlamento? Existia uma proximidade entre vocês? Vocês estavam sempre conversando, trocando ideia? Como é que era? Era uma convivência que não era convivência, era uma revolução ali dentro. Não era fácil, não. Agora, eu não posso dizer nada dos meus colegas, porque ninguém ousava brigar comigo. Essa que é a verdade. Ninguém na Assembleia. Todos me admiravam e eu a eles. Todos. Porque também eu nunca deixei sábado domingo, não. Eu me lembro, já morreu, inteligentíssimo, pai desses Gonçalves, que eram os grandes oradores lá no tempo. Ele era deputado e também eu. Aí ele começou a brigar comigo, eu era da oposição e ele era da oposição também. Aí ele me fez uma grosseria, não lembro bem o que foi. Aí eu acabei com ele lá mesmo, lá dentro mesmo da Assembleia, né? Aí ele fez um discurso no outro dia. Eu quero que a doutora Ana Braga, deputada desse mandato, eu tenho esse discurso publicado, porque foi publicado. Fique comigo como boa amiga, porque com Ana Braga eu não quero briga. Então, naquele tempo, a coisa era feia. Processo era processo. Era estudar direitinho. E outra, nós não tínhamos as oportunidades, o deputado de hoje não tinha esse negócio de auxiliar de gabinete, não sei o quê. Quem sabia português, sabia dar parecer, dava por si. Quem sabia tinha que pagar. Quem era capaz de dar, levava os processos. Outros eram processos demais, como eu, o Barreto e outros que eram competentíssimos.
Nós levamos para casa, porque não dava conta do serviço. Era trabalho mesmo, não é brincadeira, não. E a senhora se lembra de algum dos projetos que a senhora apresentou? Alguma luta que a senhora batalhou para aquele projeto que ela se tornar lei? Até deu muito o que falar, mas eu sempre vi. Porque os bordéis aqui em Goiânia eram de porta aberta em qualquer canto, uma imoralidade. Eu acabei com isso. Precisou de uma lei que as mulheres podiam ter suas casas de publicidade, mas que fossem reservadas, não no centro da cidade e muito menos próximo do liceu, onde havia estudantes de idade. Neste projeto de lei, Ana Braga propõe concessão de recursos destinados à construção de uma ponte entre sua cidade natal, Peixe, e o município de Brejinho de Nazaré. Transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. A senhora participou desse momento? O que a senhora se lembra? Participei da campanha, porque no transportar a cidade eu já estava cansada e recém-casada larguei disso. Mas da campanha para a interiorização da capital eu participei. E foi muito. Por que a senhora, naquele momento, defendeu a vinda da capital para cá? Porque era a melhor solução, como foi para o Brasil inteiro. Primeiro, porque Goiás ficava, como os demais estados do norte, isolados, que a capital era também lá longe, né? Bom, a interiorização da capital federal chamou a atenção de todos os estados para o centro do país, né? Que tudo tem que resolver aqui no centro. E os exteriores também. Então, acabou temor de guerra, porque em guerra, eu sou enfermeira de guerra, posso dizer, guerra, cidades grandes, litoral, são as mais visadas pelos bombardeios. Então, aqui foi um benefício geral para o país todo, porque as cidades melhores do Brasil eram no litoral. Como hoje não é assim. A gente vai para o terceiro bloco e aí a gente volta para conversar mais um pouco. Tá bom. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Com o programa de virtualização de processos do Superior Tribunal de Justiça, agora é possível encaminhar petições e acessar processos a qualquer hora, de qualquer lugar. 1 hora? Não, 15 minutinhos dá. O que antes ficava em um tribunal, agora está acessível a todos. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. A gente vai falar um pouquinho nesse último bloco sobre a carreira literária e também na magistratura da senhora. A senhora foi uma das fundadoras da Academia Feminina de Letras e Artes do Estado. Quando é que se dá a formação, a fundação dessa academia? Por que naquele momento? Quem que estava junto com a senhora? Nós perdemos na história de Goiás uma grande mulher. Foi a Rosarita Fleury. Era um monstro de mulher no sentido da cultura. Boazinha, fala banda, mansa, era que conversava com parecia que a cultura que ela possuía. Então, ela foi quem inventou, o pai dela, que é desembargador, inventou que precisava ter uma academia feminina. E eu estou lá buscando minhas viagens aqui para curar, que eu viajava muito. Agora ainda viajo, agora eu cheguei da Bahia. Então,
Quando eu chego, não, o telefone dela, eu tô lá na roça, lá no... Aí, Ana, que dia que você vem? Eu falei, tal dia. Vem logo, nós estamos precisando de você aqui. Nesse tempo, vamos fazer 70 anos agora, tinha a comadre Nery Alves de Almeida, que foi uma grande escritora, autora de vários livros, só sobre português, foi uma professora de português extraordinária. Aquela, assim, que tinha a gramática dentro da cabeça. Aí, para mim, tocou arrumar as mulheres que serviam para entrar na academia. Isso foi duro, porque as mulheres da alta, elas não gostam de ficar de fora dessas coisas, né? Era um prestígio, né? Ser membro da academia. O negócio tinha que ser, não é tanto prestígio. Ele é bom porque ajuda, sim, mas tinha que ser... Sim, tinha que ter talento. Aí tocou para mim logo essa arrumação. Toda a vida eu tive, graças a Deus, muita amizade, tanto de gente da alta, como da baixa, como da média. Porque eu nunca fui filha de rico, graças a Deus, nem de família nobre. Eu sou Ana Braga, filha do carpinteiro Nísio Braga. Pronto, está discutido. Mas por que foi difícil? Naquela época tinham poucas mulheres que escreviam livros, que produziam... Mas e o medo? Aí, olha, você sabe, muita gente tem cultura até, mas tem medo de escrever uma página. Tenho. Tem medo de falar, não fala em público. Agora, qual é o instrumento mais violento que o homem tem? É a palavra. Você vê, os grandes homens eram grandes oradores. Porque a palavra destrói e constrói. Então o trabalho da senhora naquele momento foi um pouco estimular também a produção literária de mulheres? Então eu primeiro fiz uma lista. Eu conheço bem esse ambiente nosso cultural, porque desde pequena que eu estou por aí, fui professora há muitos anos. Aluno meu nunca tomou bomba, mas também nunca teve proteção minha. Pode, não pode. Então, arranjei uma lista e primeiro eu fui de casa a casa perguntar a ela se ela podia cooperar, que no Brasil só tinha 2 academias femininas e que nós podíamos ajudar. Goiás é um timoneiro de mudança de capital, de tudo. Vamos ver se fazemos isso também. Sabe que não tive muita oposição, não. Todo mundo, no que eu puder. Aí fundamos. Mas eu sinto muito falta de Nice Monteiro Daia, que foi a nossa primeira oradora, 20 anos. Um talento. Ela se foi. A mulher do Hélio Seixas de Brito escrevia muito bem. Quando a senhora atuou na carreira jurídica, a senhora também, eram poucas mulheres naquela época, também foi um pioneirismo naquele momento? Foi. E a senhora tinha muita dificuldade em lidar com os colegas homens? Eu estudava mais com as mulheres mesmo, porque nesse tempo tinha a Crimildes, que foi minha colega. É talento jurídico, viu? É de Campininha, mas o pai dela, eu falava, Crimildes, você tem 2 universidades, a nossa de Goiás e seu pai, porque ele foi o primeiro goiano que formou na Universidade de São Paulo. E nós tínhamos o doutor Zusa como professor, e ele tinha gosto de nos ensinar. Eu nunca perdi uma ação nem a Crimildes, mas eu já deixei de advogar há algum tempo por causa da saúde, e a Crimildes também. A gente vai encerrar a nossa entrevista e eu quero que a senhora diga uma mensagem para todas as mulheres que pretendem seguir uma carreira jurídica, literária, política, como a senhora seguiu, e para todos aqueles também que querem fazer carreira na política. Não quer puder constituir-se de um elemento de guia, de experiência vivida, de conselho, digo, especialmente as mulheres. Vivam as mulheres que têm inteligência, capacidade, experiência, basta que queiram e se dediquem a esse termo de vida, instruir-se cada vez mais, ler muito. Não ler lendo de alta voz, mas ler para o cérebro, vagarosamente. Fico satisfeita também de vocês terem se lembrado da minha modesta pessoa. Nada pude ensinar,
mas pude aprender. O aprendizado é todo nosso. Muito obrigada por nos receber aqui. Eu tenho muito prazer. Volta Muito para obrigada. conversar, para me ensinar, para me contar como é que está o mundo lá fora. O Mulheres no Legislativo termina aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alego.